tudo bem? Meu nome é Márcio Mastrello e hoje nós iremos falar sobre a Revolução Industrial. Eu sou formado em Administração de Empresas, graduado em Administração e também eu sou formado como técnico em Contabilidade. Esse é o meu terceiro vídeo referente à área de administração. O meu primeiro vídeo foi em 2012, com a breve história da administração. O meu segundo vídeo foi junto com o Leandro Laterça, sobre a administração da produção. E iremos dar continuidade a essa série de vídeos sobre a área administrativa. Tá? Esse vídeo especificamente iremos falar sobre a Revolução Industrial. No final do vídeo eu irei falar também sobre a Revolução Digital, que também é uma continuidade, ao meu ver, uma continuidade dessa revolução, que na parte tecnológica e econômica teve um grande salto, um grande avanço para a humanidade. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre a Revolução Industrial, temos que entender como que era o trabalho antes da Revolução Industrial, tá? Para saber qual que foi o motivo levado até essa revolução. Antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito de uma maneira artesanal. Era manufatura pura mesmo, que os homens, os seres humanos trabalhavam. As máquinas que eles utilizavam na época, antes da Revolução Industrial, eram os famosos teares. Era comprada uma máquina, por exemplo, de costura, por exemplo, de fazer tecido, mas totalmente manual. E por ser um trabalho de manufatura, todo produto que os trabalhadores faziam e produziam, eles se identificavam com o produto. Por quê? Porque eles chegavam, pegavam, eles mesmos produziam aqueles produtos, seja qual for, desde o começo da matéria-prima até o produto acabado. Então, para os trabalhadores, esse produto que eles faziam de uma maneira artesanal, eles se identificavam inteiramente com esse produto. Então, para eles era até um prazer, né, de falar: não, esse produto é meu porque fui eu que produzi. Bom, no século XVIII, começou no Reino Unido a tão falada Revolução Industrial. E o que consistiu, que mudança veio com a Revolução Industrial? Principalmente, a Revolução Industrial veio mais para o avanço econômico e produtivo, ou seja, pegar essas pessoas que trabalhavam de uma maneira artesanal e colocá-las dentro de uma fábrica para trabalhar de uma maneira de divisão de trabalho, de uma maneira produtiva, para que elas pudessem, com menos esforços, produzissem mais. Ou seja, como que eles faziam isso dentro de uma fábrica a partir do século XVIII? Divisão de trabalho. Cada um fazia uma parte do seu trabalho. E a Revolução Industrial começou no século XVIII no Reino Unido, e no século XIX se expandiu para todo o resto do planeta. Lembrando que todo esse texto que eu vou te falar agora está baseado dentro do livro Teoria Geral da Administração, do autor Adalberto Chaffinato. Bom, vamos lá. A Revolução Industrial se divide em três partes. Eu vou, para princípio, falar sobre as duas primeiras partes, que a primeira parte foi de 1780 a 1860, que foi a primeira Revolução Industrial, que foram introduzidas máquinas movidas a carvão e ferro.
A segunda parte da Revolução Industrial foi de 1860 a 1940, o qual as máquinas foram substituídas por máquinas a eletricidade. Mas a Revolução Industrial trouxe benefícios para a sociedade? Sim, trouxe, na parte econômica e na parte tecnológica. Na parte social, eu defendo o que eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, que eu publiquei em 2012. Na parte social, não. A parte econômica foi introduzida, os homens começaram a produzir mais e com menos esforços, graças à divisão do trabalho. Mas o que acontece? Quando os homens foram levados para dentro das fábricas, a única coisa que eles podiam inventar era a mão de obra para aqueles donos de fábrica, donos do capital. Só que dentro da fábrica eles ficavam até 16 horas trabalhando dentro da produção. Isso não era só pai de família, não. Isso era homens, mulheres e algumas vezes até crianças que tinham essa jornada de trabalho longo. E o pior, mulheres e crianças, embora tinham o mesmo ritmo de trabalho do que os homens, eles ganhavam menos, por entender na época que eles eram mais frágeis fisicamente e que produziam menos. O exemplo clássico que eu dou sobre a Revolução Industrial, como que era feito o trabalho, era aquele filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, o qual nesse filme demonstra claramente como que era feito a divisão de trabalho, cada um no seu trabalho, no seu espaço de trabalho, e esse espaço era o seguinte: tinha uma rede de produção, por exemplo, eles produziam uma cadeira, cada um fazia uma parte do serviço da produção. E o que consistia? O produto final, os trabalhadores deixaram de se identificar com esse produto, porque eles não acompanhavam a produção do começo ao fim, só acompanhavam uma parte da produção. Bom, a terceira parte que eu vou falar depois é a Revolução Digital, que começou a partir de 1970, que eu falo de Revolução Digital. Na Revolução Industrial houve economistas, gente que escreveram sobre a Revolução, sobre como que era feita a divisão do trabalho. Sim, houve alguns economistas que na época era conhecido como economistas liberais. O economista mais famoso na época que escreveram sobre a Revolução Industrial foi Adam Smith, que é o fundador da economia clássica. O Adam Smith, ele é o livro mais popular que ele escreveu, popular entre aspas, que ele escreveu referente à linha de produção, foi das riquezas das nações. Nesse livro ele explica sobre como que era feita as montagens, o porquê da divisão do trabalho. E o que Adam Smith defendia era a competição, o livre mercado. O mercado em si, segundo Adam Smith, se autorregulava. No entanto, o Estado, para Adam Smith, pouco podia se intervir, porque o mercado tinha um tão famoso, segundo Adam Smith, a mão invisível, ou seja, o mercado se regulava através da competição, da concorrência. Nesse livro das riquezas das nações,
de Adam Smith, vocês vão entender, ao ler esse livro, como que era a visão do mercado na época que foi lançado a Revolução Industrial. Lógico que na época, depois foi vindo vários autores, no começo do século XX, graças à obra do Adam Smith, veio até a administração clássica, e o mais famoso foi do Taylor, que Taylor, toda a sua obra sobre a divisão do trabalho se baseou no do Adam Smith, do livro das riquezas das nações, tá? E o filme que eu também deixo claro do filme do Tempos Modernos de Charlie Chaplin, para vocês terem uma ideia de como que era feita também a produção na época. Óbvio que as teorias de relações humanas foram surgindo depois. Os autores foram percebendo que tinha esse vácuo sobre as teorias econômicas, que o ser humano tinha que ser valorizado. As relações humanas, a teoria geral das relações humanas, começaram a surgir após a morte do Frederick Taylor, que ele nasceu nos Estados Unidos. Depois da sua morte que começou a surgir essas teorias das relações humanas, incluindo ciências sociais, voltado ao trabalho, psicologia mais voltada ao serviço, ao trabalho e à produção. Bom, hoje ainda o ser humano, ainda falta muita coisa para se desenvolver ainda na parte humana. Houve um avanço fenomenal, sim, na parte humana, mas não é isso que é o nosso foco por enquanto sobre essa sequência de vídeos de administração. O mais atual sobre a revolução que a gente tem hoje em dia é a revolução digital ou tecnológica, que começou a surgir a partir da década de 1970, com o aparecimento de computadores, aparecimento de tecnologias que começaram a facilitar ainda mais a vida do ser humano. Hoje, em 2013, que é a data da gravação desse vídeo, temos várias tecnologias digitais graças a essa revolução digital. Os computadores, telefones móveis e fixos, internet e vários programas que usam meios de comunicação. E a revolução digital hoje, com esse avanço tecnológico, eu creio que está se repetindo lá atrás, sobre o século XVIII e XIX, da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, na época, com a máquina a vapor, a carvão e depois a eletricidade, se desenvolveram muito a tecnologia na época e esqueceram o ser humano. Hoje, eu creio que está se repetindo isso sobre a parte tecnológica. Estão se desenvolvendo muita tecnologia. Na Revolução Industrial, na época, com a máquina a vapor, a carvão e depois a eletricidade, se desenvolveram muito a tecnologia na época e esqueceram o ser humano. Hoje, eu creio que está se repetindo isso sobre a parte tecnológica. Estão se desenvolvendo muita tecnologia e estão esquecendo a parte humana. Não que eu esteja contra a tecnologia, não. Eu sou muito a favor que tenha essas tecnologias e que se desenvolva mesmo. Só que o que acontece, por exemplo, no dia de hoje, no começo do século XXI, com o avanço da internet. Aqui no Brasil, a internet começou a partir de 1995. A internet. Muitas pessoas, a internet, com a intenção era, quando foi lançada a público, era facilitar um meio de comunicação, aproximar pessoas.
Vocês podem falar, poxa, mas a internet foi feita para aproximar pessoas, essa parte de comunicação, assim? A princípio não. A internet, todo o avanço tecnológico surgiu, a gente tem que dar graças a esse avanço tecnológico, graças à guerra. Um pouquinho ambíguo, mas através das guerras que surgiram muito avanço tecnológico. Que de primeiro a internet era usada nos Estados Unidos antes de 1995 para fins militares. Mas o que importa, hoje, a partir de 1995, com o avanço da internet, a intenção é aproximar pessoas. Tudo bem, o avanço tecnológico avançou, mas por que eu friso que a humanidade ainda não? Do homem no seu convívio social. Porque eu vejo que muitas pessoas usam meios de comunicação como um fim em si mesmo. Acaba se isolando para ficar só acessando a internet ou outros meios de comunicação. Quando eu falo meio de comunicação, isso inclui tudo. Mas mesmo o comunicador que a gente usa nesse meio de comunicação, com o avanço dos computadores, para se comunicar com uma pessoa a quilômetros de distância, que é muito bom, estão usando para usar esse mesmo meio de comunicação com o vizinho. E o que acontece? Esse contato físico, essa proximidade, esse convívio social acaba se perdendo. Ou seja, mais uma vez está se repetindo a Revolução Industrial com essa revolução tecnológica. Muito desenvolvimento tecnológico, mas pouco contato humano. Isso que é um pouco meio ruim. Então a tecnologia é bom que se desenvolva, sim, mas junto com ela o convívio humano, sim. Bom, hoje é um apanhado geral sobre a Revolução Industrial. Nos meus próximos vídeos eu pretendo começar a falar sobre autores que influenciaram sobre a área de administração, os filósofos, economistas, e vou começar a falar sobre esses autores também, e suas teorias principais que influenciaram na parte de administração. Uma coisa que eu quero deixar para vocês que estão me assistindo agora, principalmente aqueles estudantes de administração e aqueles que se interessam pelo assunto. Hoje tem bastante livros sobre administração. Infelizmente, alguns livros que não me agradam muito, tipo como ser um bom líder, como influenciar pessoas, como se progredir na carreira. Esses livros não são muito bons para o estudo de administração. O que é preciso para se estudar administração? Teoria na parte administrativa, história do pensamento administrativo, filosofia, psicologia, ciências sociais. São teorias ao longo da história que vai montando o conhecimento administrativo. Liderança não se aprende em livro. Liderança já nasce com a pessoa. E lembre-se, um bom líder é aqueles que, além de ter esses conhecimentos teóricos sobre a história do pensamento administrativo, filosóficos, sociais, teorias administrativas, além de ter esses bons conhecimentos, um bom líder é aqueles que exercem a liderança não horizontal, não vertical, e sim horizontal. Liderança horizontal é uma melhor maneira de ser um bom líder. Horizontal, mas não caminhar à frente das pessoas, é trabalhar com as pessoas, não influenciar as pessoas, é trabalhar com elas, porque as pessoas
vão reconhecer nesse líder um bom líder. Bom, isso é um panorama geral sobre a Revolução Industrial. Mas o que eu aconselho vocês fazer, pesquise na internet sobre a Revolução Industrial, sobre Adam Smith, do livro das pessoas vão reconhecer nesse líder um bom líder. Bom, isso é um panorama geral sobre a Revolução Industrial. Mas o que eu aconselho vocês fazer, pesquise na internet sobre a Revolução Industrial, sobre Adam Smith, do livro das riquezas das nações, e pesquise. Esse é um panorama geral. Pretendo nos meus próximos vídeos trazer mais pessoas para contribuir mais com essas aulas de administração. Por enquanto é só, mas para frente eu pretendo trazer mais coisas para vocês. E muito obrigado.